Bom dia, agora vai. Acho que eu não estava conseguindo aqui conexão, foi. Vamos fazer mentoria ao vivo de novo, conversar um pouquinho sobre a origem do problema, localizar o que está acontecendo, pessoal chegando. Muito bom dia. Acho que eu estava com problemas técnicos aqui de internet. Agora eu já consegui para a gente começar nosso exercício do final de semana. Qual que é o nosso exercício desse final de semana? Bom dia a todos que estão chegando aqui. Nosso exercício desse final de semana é treinar o nosso cérebro, os caminhos do pensamento que tiram você de uma programação antiga. Aí, Noeli, muito bem. Como é que passou de ontem para hoje? Ontem aplicamos esse exercício juntas aqui ao vivo. Conta pra gente como é que você tá. E essa programação do cérebro que deixa você preso, vivendo as mesmas histórias, as mesmas dificuldades. Gilmar, você mandou aqui para participar ao vivo. Eu vou chamar daqui a pouquinho para a gente rastrear a origem do problema. Se você quiser participar, me avisa. Às vezes o pessoal clica na participação, mas clica, enfim, porque o Instagram oferece a hora que a gente entra ao vivo, não necessariamente para participar. Ai, que legal, tá ótima, maravilhosa, já fico muito feliz, muito feliz. Bora mudar esse jogo, mudar essa história. A hora que você localiza a origem, esse final de semana estou imersa aqui nessa proposta de localizar a origem de situações que estejam bloqueando vocês. Eu, domingão, assim, recém-acordado, sei que tô com uma cara meio amassada hoje, mas o que importa é a gente raciocinar junto. Tô vivendo um déjà vu diário. Então vamos, Lidiane, vou te chamar aqui ao vivo comigo. Quem mais for querendo, me avisa. E é exatamente isso, você definiu tudo. Nós repetimos a mesma história o tempo todo até que a gente descubra onde está isso. E o que eu tô fazendo aqui esse final de semana? Mostrando para vocês que onde está a origem do problema abre a sua visão. Abre a sua vida como um primeiro grande passo de desenvolver cada passo do seu caminho. É o primeiro grande passo que eu preparo as pessoas quando chega para mim na mentoria individual ou no pré-curso, para depois poder aprender como caminhar o seu caminho de escolhas. Muito legal. A Noeli escrevendo, gente, Noeli fez ontem para localizar ali uma situação dela de prosperidade, escrevendo, parece que eliminei 10 quilos. Genial, bom que a gente já tem aqui feedback em tempo real, tudo ao vivo, isso que eu gosto, sabe? Da velocidade desse método. Eu sempre escutei isso no meu consultório, nos cursos. Vanessa, é muito rápido. Vanessa, às vezes fazem 10 anos, 20 anos que eu tô com uma questão, de repente aquilo clareia. E é isso, por isso que eu tô aqui. Muito bom dia a todos que estão chegando aí no domingo comigo. Lidiane, eu vou chamar você, tá bom? Que falou pra mim que tá querendo aqui entrar. Vou mandar aí o convite para você entrar ao vivo comigo. Aqui. Que tá vivendo todos os dias. Vamos conversar por que está acontecendo e onde que pode estar a causa disso. Quem ontem acompanhou e conseguiu achar algumas coisas da história, vai escrevendo feedback que teve, está se sentindo melhor. Noeli já compartilhou aí que teve uma super melhora. Ah, que legal! Muito bem, foi. Tudo bem, Lidiane? Tudo bem, com a cara amassada ainda. Ah, eu também tô, viu? Até esqueci de passar o batom e fiquei procurando aqui, não tá aqui. Falei, deixa. Chegou a notificação, eu entrei, não quis nem saber. Muito bem, muito bem. Lidiane, como que você está? Você falou sobre estar tendo a sensação de um déjà vu diário, é bem isso mesmo, né? Conta pra mim, o que você percebe que tá repetindo? É uma situação que me machucou e eu já treinei de tudo para tentar esquecer ou viver aceitando a situação e eu só consigo sofrer diante da situação. Eu coloco, eu consigo, qualquer coisa que aconteça, eu consigo relembrar a situação e viver sofrendo em cima disso. E consciente, que você tá relembrando Consciente. e que você tá sofrendo. Consciente, mas eu não consigo dominar naquele momento que eu tenho que esquecer, deixar passar, não. Eu revivencio aquilo toda hora.
Vamos descobrir qual é o programa do teu cérebro que tá te jogando essa imagem o tempo todo. Quando você vive alguma coisa, foi uma história que você viveu que te machucou e que você continua arrastando esse sofrimento e olhando para ele o tempo todo. O tempo todo. Foi uma pessoa que te machucou? Sim. Dentro de um relacionamento. Tá. Faz tempo que acabou? Não, a gente reatou. Foi Ah, pra a gente reatar teve uma diferente. separação. Tá. Isso, para Pode começar contar. diferente. Então, assim, eu tinha um relacionamento em que os dois estavam frustrados e terminamos. Durante a separação, nós descobrimos que podíamos ter adaptado situações para ser feliz. Legal. Decidimos voltar. Da parte dele, o incentivo de mudança é total. E do meu é só de relembrar o que ele fez, que me machucou. Tipo, situações que eu pedia pra fazer, que pra ele era, ai, não gosto, não assisto filme de terror, não gosto de cinema. Foi em cinema e assistiu filme de terror. Então Ele aquilo tá fica na minha fazendo cabeça. tudo que ele pode. Aquilo ficou na minha cabeça. Aí, não gosto de tirar foto, tirou foto. Não, não uso aliança, usou aliança. Aí ele falou, aquilo me cobrou, por que que eu não fazia com você? Aí decidimos voltar e começamos o processo de começar a fazer para nós. Mas eu só consigo cobrar dele. Às vezes, uma coisinha que ele não faz, eu quero cobrar, em vez de aceitar o que ele está fazendo. E quando ele faz, você recebe feliz ou você acha que, não é, que ele não tá fazendo de verdade? Eu não acredito. Quando ele faz, pra mim, ele tá fazendo pra me testar. Tipo assim, tô fazendo só pra fazer mesmo, tá? Mas não parece que tem. Eu vejo a situação que ele viveu como se fosse um filme, um conto de fadas. E pra mim é como se fosse falso, só tentando me dobrar mesmo. É como se fosse falso o tempo todo. E a hora que ele não faz uma coisa, você fala, tá vendo? Esse é você. Aí ele fala, não, mas eu já fiz tudo, eu só não quero fazer isso. Aí você fala, não, Isso. esse é você. Aí eu falo, não, mas se tivesse com outra pessoa, eu teria feito isso, só não faço porque é pra mim. É bem isso. E já tem 1 ano e meio que eu meio que desgasto ele, tô desgastando a relação, porque pra mim nada é suficiente. A sensação é dele não ser verdadeiro ou dele não querer de verdade, dele não te amar de verdade. Não que seja o real, a sensação. Eu tenho a sensação de que, tipo assim, era muito espontâneo fazer o que ele estava fazendo. E comigo, a gente já tem uma rotina diferente, porque aí eu tenho filho com ele, né? Eu não namoro, eu moro com ele, é diferente o relacionamento. Mas igual ontem nós tivemos uma confraternização. Eu fiquei esperando ele tirar fotinho e postar. Aí ele não fez. Aí aquilo pra mim foi tipo assim, por que fazia? Por que era ao vivo o tempo todo, era story o tempo todo e agora não faz? Entendeu? E aquilo pra mim, o resto da confraternização, o resto da noite pra mim já tipo, Perdeu não tem sentido. valor nenhum. Tá. Não tem nenhum. Aí eu me deprimo, eu choro, aí eu Você coloco passa tudo mais em tempo mim sofrendo do que vivendo. vivendo. Isso. Fala pra mim uma coisa, qual foi o registro? Não quer dizer que era de um jeito ou era de outro, mas qual foi a memória que você gravou do vínculo com os seus pais? Ou entre os seus pais, ou dos seus pais para você? Que momento que você olha para eles, ou olha para eles em relação a você e pensa assim, nossa, parece que não era de verdade, parece que eles não estavam fazendo de boa vontade, parece que na verdade ou eu não deveria existir, ou parece que eu fui um peso, ou a história em si, ou um para o outro. Que momento que você olhou para eles, ou para você, com a história primeira com seus pais, e sentiu isso? Eu creio que eu não vi que eles não tinham esse afeto ou querer fazer pra mim. Eu sinto que eu vejo que como o relacionamento deles era desgastado, é natural eu ser assim também. Sim. Ou talvez eu tenha essa memória de relacionamento de cobrança e de falta de afeto. A origem, então, tá em como era o relacionamento deles.
Como você enxergava esse relacionamento? Quem fazia para quem? Na sua visão, pensando na pequena, enxergando isso. Eu via que a minha mãe se esforçava, e pro meu pai o relacionamento era pôr comida dentro de casa e manter as contas. Não existia aquela coisa de uma flor, de um carinho ou de um gesto de carinho, nada. E ela Era sentia só. falta. Ela sente e sente até hoje. Tanto é que eles estão separados, moram juntos, e é como se fossem dois estranhos vivendo juntos, não faz diferença. Olha o que você acabou de É, falar. dividindo apartamento. Eles estão separados, moram juntos. E você tá fazendo o que aqui? Você tá morando junto como se tivesse separado. Separado. Você mora junto como se tivesse separado. No teu filme que você está reproduzindo aqui da origem, você não está reatada com ele. Você está morando junto, separado. Então, tudo que ele faz não é de verdade. E quando ele não faz, você fala assim, tá vendo como a gente está separado? Tá vendo como você não tá para mim? Você está pondo esse filme aqui em cima desse. Que momento que você lembra, se é que você tem essa memória assim, dos seus pais em separado, que seu pai poderia ter feito, na tua visão, tá? Porque a gente sempre tem uma visão com a nossa família de origem, com a nossa programação do cérebro. Não é com a pessoa A ou B. Não é culpa do pai, da mãe, do tio. É a programação do nosso cérebro. A gente tem uma visão do que deveria ter sido feito para poder ter evitado a dor. A gente sempre acha que tem a saída perfeita. Por quê? Porque é uma programação de sobrevivência. Nessa situação, o que você vê que seu pai poderia ter feito para não ter se separado da sua mãe? Para sua mãe ser mais feliz? Seriam esses gestos que eu cobro do meu marido. E que agora ele faz. E que agora ele tenta fazer, mas que não é tão espontâneo, porque eu fantasiei o que ele fazia. Para mim era tipo assim, era muito fácil, muito simples para ele fazer. E hoje em dia, no meu ponto de vista, ele se sente confortável em não ter que fazer o tempo todo. Olha, entendeu? Que interessante. Você não está conseguindo enxergar o que ele faz. Por quê? Se ele fizer mesmo, alguma coisa vai estar errada. Não é de verdade. Eu desconfio. Eu desconfio. Se ele fizer mesmo, o que vai estar errado? O filme. Porque qual é o filme que teu cérebro está tentando pôr em cima desse? Vocês dois vivendo em separado, você infeliz e ele desfazendo de você. Se ele começa a ser mais amoroso com você, se ele começa a fazer mais por você, se ele começa a fazer mais questão de você, dá uma raiva dele. E por que dá uma raiva dele? Não tem a ver com ele. É assim, como que você está fazendo isso? Não deve ser real. Porque o meu pai não conseguiu fazer pela minha mãe. E se meu pai não conseguiu fazer pela minha mãe e minha mãe continua sofrendo, o que você faz para mim não pode ser real. Porque se for real, meu pai falhou. Porque meu pai não fez pela minha mãe. Então eu preciso acreditar que ele não é real do que ver que meu pai poderia ter sido diferente. Faz sentido isso que eu tô te falando? De certa forma. Quando a gente quer entender, né? Porque quando a gente tá sofrendo, você só quer... Como que chega isso pra você que eu te falei? A hora deu uma falhada no sinal. Como chega pra você isso que eu te falei do seu pai não ter acertado? Oi, tá aí? Ai, que pena, tá travando o sinal bem na hora de... bem na hora de desbloquear o negócio, como assim? Olha, isso que é bloqueio, hein? Vamos lá, vamos esperar que se volta. Ai, mas é isso, eu vou continuar explicando para vocês que estão aí para poder... Ah, pronto, acho que voltou. Ai, bem na hora do desbloqueio o negócio trava. Isso é que é travamento. Onde que está a origem disso? A origem é, eu preciso manter viva a história da minha mãe e do meu pai. Eu preciso manter vivo a história que não foi.
a história da minha mãe e do meu pai, do que meu pai não foi. Eu preciso manter isso vivo. Se eu consigo mudar a minha história e o meu marido passa a ser diferente comigo, eu não posso acreditar. Mas não é nele que você não está acreditando. Você não, o seu cérebro, a sua programação, né? Não você, não acredita porque se fosse fácil, seu pai tinha feito. Por que seu pai não deu isso para sua mãe? Se fosse fácil, seu pai tinha feito. Então você está ali não para ver o que ele está fazendo por você. Você está ali inconsciente para ver o que ele não consegue fazer por você. Para poder manter essa dinâmica de compreensão do pai e da mãe. Só que o que a gente precisa fazer agora é separar as histórias. Primeiro a gente vai olhar ali para o pai e para a mãe. Que momento da tua vida, assim, que você lembra de querer que seu pai tivesse muito feito algo melhor, diferente, para não se separar? Você lembra quantos anos você tinha? Eles se separaram já depois de eu já casada, né? Mas seria pequenas mudanças, adaptações, de aceitar a pessoa como ela é. Igual a minha mãe é um pouco antissocial. Minha mãe não gosta de qualquer pessoa dentro da casa dela, de visitas indesejadas ou que chegam sem convidar, né? Essas coisas. E o meu pai e você já faz diferente. E o meu pai já é aquele tipo, qualquer um é bem-vindo, povão, sabe? E minha mãe não consegue adaptar essa situação. Então eles começaram a viver separados. A minha mãe vive mantendo o que ela gosta, que é poucas pessoas, poucos relacionamentos, é bem restrito o social dela. E já o meu pai, ele é conhecido até como prefeito da cidade. Não existe uma pessoa na cidade que não conheça meu pai. Ou seja, em respeito à maneira deles, eles decidiram fazer essa caminhada em separado, respeitando cada um como é. Mas tem aí uma dor em você que a sua mãe ficou muito tempo esperando ele ser diferente e que você esperou isso dele em algum momento da sua vida. Sim, e aí eu me espelho como a minha mãe. Eu prefiro cobrar do que aceitar. Aí o que eu vi ela fazer a vida toda, cobrar porque ele não estava no... Você prefere cobrar antes da relação acabar. Você prefere cobrar para você não ter que se separar. E porque como se eu estivesse apontando o erro da pessoa, fosse me satisfazer em estar certa. Tipo, você não postou a foto, você não me deu flor, você não foi no aniversário. É como se aquilo me justificasse de que eu estou certa e ele continua errado. Até mesmo porque... que a mais frente me fala assim, mas você nem esperou, você quer flor todo dia? Aí não é todo dia não, mas você podia ter mandado ontem. Não é todo dia não, mas olha aqui o calendário, pelo menos uma vez por semana você pode mandar. Isso. Aí se ele manda, eu olho pra flor e falo assim, deve estar tentando se justificar da culpa. Parece que o amor nunca é suficiente. Parece que não me ama. Eu não sinto como se ele me amasse para fazer aquilo. Agora imagina só que você tá acreditando que o amor dele é de verdade. Que você tá acreditando que a mudança dele é de verdade. Que ele foi capaz de fazer essa mudança e poder fazer essas coisas que te deixam bem. A hora que você vê que ele tá realmente fazendo isso, como é você olhar que seu pai não fez isso para sua mãe? Aí é aquilo que eu te falo, me gera aquela dúvida, igual de quando era pequena. Eu tenho aquela dúvida dentro de mim, de que nada é verdade, de que nada vai vir fácil para mim. Por quê? Porque era como você via o roteiro do filme anterior. Então vamos lá, eu vou te dar aqui um recurso para você começar a sair desse transe. Porque é como se fosse um transe. É aquilo que você falou quando você escreveu. É um déjà vu diário. Então, nesse caso, você tem a consciência. A gente achou onde está a origem do problema. Que é no pai não ter feito para a mãe e a mãe ficar esperando. E agora, se você aceita que o seu marido faz por você, é como se negasse seu pai. Ah, ele faz pra mim, eu sou feliz. Mas então, por que meu pai não fez pra minha mãe se era tão fácil? Ah, não é fácil. Acho que ele não tá fazendo de verdade. Porque
Porque se fosse de verdade mesmo, ele faria o tempo todo. Se fosse de verdade mesmo, eu não teria que pedir. Tá vendo? Ele é igual ao meu pai. Então eu tenho que cobrar agora para quê? Para não acabar a relação. Eu tenho que cobrar agora para não ter que me separar. E o cérebro fica nas duas realidades mudando de cena. Fica nessa e fica nessa. Isso. Não é assim que funciona? Isso. A hora que ele faz, você já lembra da história passada e aí você vai pra frente. Eu vou te ensinar um recurso para começar a trazer mais consciência para essas cenas, para isso melhorar, tá? Porque é como se fosse um transe mesmo, é uma hipnose. O cérebro fica numa hipnose ali. Você tá ali, você não tá vivendo a situação, você tá ali de camarote só invalidando o personagem. Ah, é? Errou. E aí, assim, é como se o cérebro precisasse invalidar ele um número de vezes até chegar na separação. Inconsciente. Que foi o que aconteceu na história da sua mãe. A hora que você conseguir provar que realmente não tem jeito, que não vai, que não isso... Ah, tá vendo? Eu sabia. Isso mesmo. Sente isso? É isso mesmo. Ai, gente, essas programações. Eu tava certa. Eu tenho que encontrar um meio de mostrar que eu tava certa. E você mesmo sabe que eu não esteja. Por que a sua programação ou a sua criança nessa programação precisa encontrar um meio de provar que você estava certa? Não. Para manter o seu pai vivo na sua história. Para manter o seu pai certo na sua história. Tudo aquilo que ele não fez em amor ao seu pai, em amor à sua mãe. Aquilo que ele não fez é porque era impossível de fazer. Por exemplo, eu vou fazer um paralelo para todo mundo que está aí acompanhando. Às vezes tem bastante gente que passa as mesmas coisas. Essa situação é uma situação muito comum nos relacionamentos, para a gente poder inspirar aí mais pessoas a fazer essa compreensão. É a mesma coisa que a sua cobrança do relacionamento do seu pai com a sua mãe, a sua cobrança na sua visão de querer salvar o casal, né? De criança. Fosse seu pai escalar uma montanha de 10 metros sozinho, sem equipamento. Então você olhava e falava, nossa, ele não consegue. Ele não consegue. Ele podia, mas ele não consegue. E aí você casa e você quer que seu marido escale essa montanha de 10 metros. E de repente ele começa a escalar. Ele escala 1 metro, ele escala 2, ele escala 3. Aí você fala, ele não consegue. Porque você está olhando, a programação do cérebro olha o seu pai e fala, nossa, ele não conseguiu. Então, para eu continuar justificando a dor da minha mãe, do meu pai, ele não consegue. E aí você tá vendo seu marido escalando 5 metros, 8 metros. Aí você fala, para já de fazer por mim, tá vendo? Aí você não fez, escorregou, desceu a montanha. Porque para a programação do cérebro, quando seu marido escalar os 10 metros, você perde a razão de ter acreditado que seu pai não podia escalar. Na verdade, ele poderia se ele quisesse. Então, para a minha criança não se machucar vendo que o pai podia ter sido diferente na programação do cérebro, a minha criança invalida o que eu estou vivendo agora. E ele está escalando. A diferença é, na sua história, é outra montanha. É outro homem. É outra mulher. A história dessa primeira programação que o teu cérebro se remete, que é a dos pais, para trazer para cá, não é a sua história. Aqui a montanha era azul. Essa montanha, de repente, ela é branca. É outra montanha. Tá em outro filme. Faz sentido isso que eu tô falando para você? Mostrando num paralelo? Eu achava que eu nem ligava muito pro meu pai, não. Aliás, quanto mais distante você tiver dentro do seu coração em relação ao seu pai, mais você vai ter que deixar ele com razão aqui. É como se fosse para suprir. Por quê? Vanessa, é porque eu gosto, é porque eu amo, é porque eu quero, é porque eu preciso. É uma programação de sobrevivência. Todos nós que estamos aqui somos metade o pai, metade a mãe, nas células. Então eu preciso manter a razão dele viva, eu preciso manter a validação dele para eu poder ficar inteira aqui. Nem que para isso tem horas que eu acho que eu valido mais a minha mãe. Sim. Porque a minha mãe era como se ela fosse a estrutura.
Era ela que comprava material de escola, era ela que preocupava com roupa, era ela que preocupava em a gente ter uma vida social. Pelo meu pai, a gente nunca teria ido no cinema, num shopping. Para ele, isso não é questão de E vida. aí, olha só, que tamanho era para ela e que tamanho era para ele, É, do que cada um fez. Aí, que isso. tamanho ficou ele dentro de você? E Ele aí, ficou com um pequenininho, não? coadjuvante, Isso, é. isso. Aí, como ele ficou pequenininho dentro de você, você começa um primeiro relacionamento. Aqui, Leia, sou eu, Vanessa. Como ele ficou pequenininho dentro de você, você começa o relacionamento com o marido agindo assim, que nem esse pai pequenininho. Só que seu marido resolve mudar e começa a agir totalmente diferente. Só que você Mas eu não olha, quero deixar ele me passar. Eu não você vou deixar ele consegue me. ver ele pequenininho. É, Você só isso mesmo. consegue ver ele pequenininho, mas não é ele que você está vendo, é a programação do cérebro desse pai. Então, o que a gente precisa fazer agora? Eu vou te ensinar 2 frases e vou te ensinar como ter consciência nisso, porque como é um transe, é um filme que está na frente, é um processo, tá? Mas hoje a gente já vai dar o pontapé inicial. Tá A bom. primeira frase que você vai falar para você, você pode repetir alto ou na sua mente, como você ficar mais confortável. Pai, eu aceito que você é pequenininho. Certo. E aí você vai olhar para o seu marido e vai pensar assim, cada vez que ele agir de um jeito que te deixar querendo ficar na razão, você não é o meu pai. Você não está fazendo, mas você não é o meu pai. Você não está fazendo. Por que você não está fazendo? Para me irritar? Por que você não está fazendo? Você pode dar mais? E aí todos os caminhos que você pensa nesse momento. Você está fazendo isso para ficar pequeno? Eu não quero mais ver você pequeno. Você vai começar a ver ele tentar alargar isso. Cada vez que você ficar irritada com ele, você está vendo ele pequeno, igual você via seu pai. Você vai colocar isso aqui na frente do seu marido e vai falar assim, até consciente mesmo, ou na sua imaginação, na hora que ele te irritar, você vai parar e vai falar assim, peraí, que tamanho ele tá? Ah, agora você tá bem pequeno. Então agora eu tô com bastante raiva. Vou respirar, porque agora eu tô vendo meu pai. Aí você vai Acho que ele vai. começar a descobrir. Você vai começar a descobrir que tamanho de verdade ele tem. Eu acho que na hora que eu fizer assim pra ele, ele já vai mudar. Porque ele faz de tudo. Ele faz de tudo. E eu acho que eu tenho que pôr na minha mente também que eu não sou a minha mãe. Sim. Porque eu acho que eu me espelho muito naquele dedo, sabe aquele dedo? Sim! Mas então foi a eu vou. programação que você aprendeu. É E é uma verdade. maneira de manter o amor pelo seu pai, mesmo que foi pequeno. Pequeno não é a quantidade de amor, né? A maneira de expressar, mesmo que foi pequeno, dele Pequeno. ou sua, mesmo que foi pequeno, é a maneira de manter isso. Então, mais do que se inspirar, é uma programação automática. A hora que você vê, você já fez. Se eu te falar assim aqui, você não. Depois, mas aquilo volta. Se eu falar pra você, você não pode fazer assim, você não pode. Mentira, porque você vai fazer tudo, porque isso é automático, é um programa do cérebro. Não adianta eu ficar falando, você não quer. Mentira, claro que quer. Mas é uma programação de sobrevivência, é manter esse pai vivo para você poder ficar viva. No final, o cérebro, a busca dele é manter a gente vivo, custe o que custar. Só que o cérebro não é a gente. Sou eu de novo. Léa, aproveita, Léa, já desbloqueia tudo que tiver para desbloquear, porque o negócio aqui foi intenso. O cérebro não é você. Então, o que você vai fazer? Você vai começar a contar que você está desvendando isso. É pro teu cérebro, não é nem pro pai, nem pro marido, é pro teu cérebro. Então, quando ele fizer uma coisa que você achar ele pequeno, você vai falar, tá pequeno, né? Pronto, nesse momento eu sou minha mãe, nesse momento ele é meu pai, e nesse momento eu não tô na minha história. Eu sou lá aquela criança assistindo. A hora que ele estiver fazendo algo que ele ficar desse tamanho, que era o tamanho que seu pai entregava, você respira fundo, fica com raiva um pouquinho e fala, tá bom, deixa eu olhar de novo. Porque você vai tomando consciência disso. É um treino. É um novo treino para sair do transe, para sair do déjà vu. Depois você conta pra gente. Final de semana que vem eu vou abrir de novo essas lives, ou por direct, pra gente dar uma devolutiva aí pro pessoal. Como que chega isso que eu te passei? Um caminho para, pelo menos,
começar a sair dessa hipnose? Não, e eu te falo, Vanessa, que foi a primeira pessoa que conseguiu me passar um caminho que eu queira tentar. Porque eu falava assim, não existe um psicólogo que vai pôr na minha cabeça que você não presta. E aí, e hoje eu consigo, hoje agora eu tô parando aqui, dentro de mim, tô pensando assim, ela tem razão. Então eu vou começar a fazer isso, vou adaptar isso e vou ver até que ponto eu consigo levar essa situação. Legal, Porque legal. realmente eu consegui enxergar entre eu, meu pai, minha mãe, e ele tá boiando no meio, então, porque ele não viveu o que eu vivi, né? Ele não sabe. Ele tá boiando, É, exatamente, você falou ele tá tudo. aqui, e eu tô aqui condenando, apontando aquilo que eu vivi, e ontem mesmo, na hora que eu deitei, eu tô assim, eu tenho que ser frustrada mesmo, porque meus irmãos são, minha mãe foi, deve ser genético. Então eu vou nessa linha. Porque eu tava numa linha de pensamento assim, de que como eu me esforço para fazer, cabe a ele se esforçar também. Mas o esforço dele eu não consigo ver com bons olhos. Porque ele tá boiando na história. Porque eu sei o que eu vivi, como que é normal ser apontado, mas ele não. Porque para ele é tudo muito simples. Lidiane, você queria ter recebido flores? Amanhã eu te mando. Aí eu falo, eu te pedi, você nunca quis me dar nada, não. Entende? Agora eu não quero mais, agora você quer essa flor. É bem isso. É bem isso mesmo. Você sabe que dia das Mães, a gente nunca comemorou data. Dia das Mães, ele chegou assim com uma orquídea atrás das costas, veio com um cartão, colocou em cima da mesa, eu olhei assim, falei, só tá fazendo porque deve estar com a coração apertado de arrependimento de alguma coisa. Eu não consigo ver sem cobrar alguma coisa. Só tá fazendo porque aprontou, se não faz... deve estar com a consciência pesada, daqui a pouco vem uma bomba aí. Daqui a pouco vem, porque isso aí é falso. O que eu via minha mãe fazer, sabe? Porque às vezes quando meu pai, igual meu pai, ele nunca teve assim, compromisso de horário de jantar ou de almoçar. E o dia que ele tava em casa, ela falava assim, deve estar sem dinheiro. Se tivesse sem dinheiro, tava com os amigos na rua. Então eu acabo que eu espelhei realmente aquilo nela. Eu não percebia, não. E o meu marido fala assim, você tá ficando igual sua mãe. Na hora que ele fala... Aí que pega, porque é naquele filme que você tá. Naquele filme que ele tá desse tamanho porque ele é o seu pai e você tá assistindo, ele fala, você é sua mãe. Aí vem mais raiva que fala assim, não, eu tô aqui sofrendo tanto. O que você responderia se você tivesse a consciência, quando ele fala, você é igual sua mãe, é assim... Não, eu tô aqui sofrendo tanto, pequena, assistindo toda essa dor, sem aguentar mais, pra ver se meu pai melhora, pra minha mãe ficar feliz. E você vem falar que sou igual a minha mãe? Não! Eu não quero aceitar que eu sou igual a ela, eu não quero, porque ela tinha pontos negativos que eu via que ela poderia ter cedido também. Exatamente, e que nesses pontos, com certeza, você tá mudando. Só que, do mesmo jeito, quando você vê seu pai nele, que ele fica desse tamanho, ele vai enxergar sua mãe em você. Porque o transe, mesmo ele boiando, a hipnose da cena, vocês estão naquela cena. Então, quando ele fala você tá igual sua mãe, você vai olhar e falar, opa, peraí, eu tô vendo ele assim. É começar esse exercício. No começo não vai ser fácil. No começo é um treino de resgate, tá? No começo vai ser mais difícil. Te convido para vir assistir mais lives. Dia 18 de junho, eu começo a Semana do Resgate da Sua Vida. E vai ter uma semana, 5 dias, enfim, de aulas de descobertas. Inclusive, uma delas deixa o passado no passado. Quando você pega um trauma e coloca em cima da situação atual. Que é exatamente isso que a gente está fazendo aqui. Então, vai ter bastante descoberta nesse sentido. Precisa de um pouco mais de treino, de resgatar isso mesmo. Eu te convido, essa Semana do Resgate é um preparo de um curso do resgate também, que é um curso super dinâmico que eu preparei, que é para poder fazer a coisa acontecer. Então, o que eu te convido? Para começar a sair dessa hipnose. O primeiro resgate seu, vai só de você perceber e falar, opa, parece que tem alguma coisa nisso que está fazendo sentido para mim. Já é genial, já é um grande resgate. Por quê? Porque de alguma maneira a gente conseguiu chacoalhar aqui
e falar, tem algo mais, não é só isso. Não é isso? Verdade. Verdade. Eu Verdade. Porque desejo até assim. então eu não queria perceber nada em mim. Entende? Eu não queria perceber nada em mim, eu queria perceber só nele, cobrar só dele. E não que eu me baseie no relacionamento, eu não vivo só o relacionamento, entende? Mas é porque diante da separação que a gente teve, os momentos que foram vividos, que eu também fiz ele sofrer, eu também tive coisas no relacionamento que quando eu tô sozinha eu vejo. Aí eu podia ter sido mais mansa, eu podia ter sido menos rigorosa com algumas coisas. Mas eu consigo anular a minha culpa e culpar só ele. Porque Entende? você foi dura, você foi difícil em razão Em razão ser desse a ele. tamanho. Isso Entende? mesmo. Em Isso razão, mesmo. porque você já conhece o final dessa história. Qual é o final dessa história lá da programação? É a separação dos pais. É. Então você está sendo até boa com ele, porque você está fazendo tudo isso para não acabar naquilo. Só que ele está apanhando, porque você só está vendo esse tamanho. É o ângulo. Gente, quem mais se identifica? A Leia falou aí que se identificou bastante. A Noeli falando que queria ficar aqui escutando isso o dia inteiro, porque a gente está fazendo aqui a mente pensamento. Quem mais se identifica com a história, escreve aqui pra gente. Porque tudo isso abre uma clareza. Gente, vocês não têm ideia dos buracos que existem na nossa mente. A gente tenta caminhar o nosso caminho e cai no buraco. A gente tenta caminhar e cai no buraco. E o que é esse buraco? São essas programações. Elas são maiores do que o amor que eu posso manifestar. Elas são maiores do que às vezes passa na minha cabeça. Eu tenho certeza que às vezes passa na tua mente assim, agora eu podia ceder, ir lá e dar um abraço nele, mas eu não vou. Não vou. Você sente o impulso, mas você não consegue fazer o movimento. Você fica trancada no movimento. Isso. Tem Isso um lado seu que enxerga que pode ser. Que pode ser, mas eu não vou aceitar. Eu não vou abrir mão. Mas não consegue, porque é muito caro. Para essa programação de sobrevivência, é como se o roteiro já tivesse escrito. Se você abrir mão aqui, sem conhecer que tinha essa origem, é como se você estivesse autorizando a história a acabar. É muito caro para o cérebro abrir mão. Então fica um jogo dentro de você que é só você que conhece. Eu conheço esse jogo porque eu te falo que assim... Mas eu não sabia que estava nesse jogo. Eu nem sabia que estava jogando tanto assim. Realmente. Nossa, eu tô boba, sério. Porque eu conversei com um psiquiatra, sabe? Ele é advogado e quando eu separei, eu estava olhando sobre o divórcio. Aí eu conversei com ele e ele veio me falar que eu tinha que viver o luto e que a minha mente ia se programar porque eu ia aceitar a situação. Na hora que ele falou que eu tinha que viver o luto, eu que luto, ele tá vivo, quem tá morta sou eu. E eu comecei, foi daí que eu comecei a anular os meus erros e começar só a apontar os defeitos dele. Que luto, e hoje você já vinha vivendo o luto da história do pai, da história da mãe, mais um luto. Realmente, e eu tô assim, na hora que ele falou, eu tô assim, será que eu sou louca então? Porque, né, pra mim o término do relacionamento era um direito meu, porque eu não queria ser feliz igual minha mãe foi. Entende? Eu tava saindo daquilo. Mas eu não consegui ser feliz fora do relacionamento porque eu não aceitava não ter um relacionamento bem sucedido. Porque eu não queria ser igual minha mãe, estar separada. E até então, porque tem uma voz aí dentro. Oi, eu não associava meus pais, não. Pra mim, era tipo assim, eu não quero viver uma vida ruim igual muitas pessoas levam. Eu colocava como pessoas. Todo mundo hoje em dia separa. Todo mundo hoje em dia cria filho separado. Filho não sofre. Eu não conseguia aceitar isso. Eu queria viver aquela vidinha que minha mãe não teve. Filho, marido, domingo, bonitinho, almoço, janta, ele esforçando, eu esforçando. Mas eu não via que como eu adaptava tanto a minha mãe e o meu pai dentro de mim. Eu realmente não percebia isso. Pra mim, eu nem transe. Mas você sabe o que é o mais mágico? E por que você ainda insiste, mesmo sem saber antes que existia uma programação, que você estava num jogo que estava te machucando? Porque tem uma voz aí dentro que acredita nessa história. Tem uma voz aí dentro que sabe que esse casamento pode ser diferente. Tem uma voz aí dentro que tem o impulso de ir lá e abraçar ele, que tem o impulso de ir lá e fazer outra história.
Mas ela não consegue ainda sair porque ela ficava reprimida por conta dessa programação, dessa hipnose. Verdade. E agora você vai conseguir começar a trazer essa voz. Essa voz, imagina, até que se ela ceder e você for lá e der um abraço, o que ele vai pensar? Ele vai pensar, então, que você agora já não tá aceitando tudo. Quando ele me manda uma mensagem, e às vezes, igual ontem, a gente discutiu uma coisa boba. Aí eu mandei desculpa. Na hora ele mandou uma carinha assim, tipo, o quê? Você tem problema? Você tá com problema? Porque pra mim, e pra mim pedir essa desculpa ontem foi tipo assim, tá, peraí, vou ceder pra ver o que vai acontecer. E ele consegue com muita facilidade encerrar dali. Entende? Ele encerra a situação dali. E eu lembro, agora que você falou, eu consigo perceber que a minha mãe, ela conseguia se frustrar dentro do relacionamento e deixar de viver coisas dela por causa do relacionamento. A minha mãe nunca tirou carteira, porque para minha mãe tirar carteira dependia do incentivo do meu pai. Como ele nunca incentivou, ela se deprimia, ela chorava, ela tomava calmante, ela achava que ela era um nada. E eu consigo adaptar isso em mim. Entende? Às vezes, se eu falo, nossa, queria fazer uma viagem, e ele não programar a viagem em detalhes, é situação de eu ficar um mês assim, ai, eu nunca vou fazer nada da minha vida, eu não vou viajar, porque eu não dou conta. Eu consigo programar o que minha mãe fazia. Ao invés de colocar ele dentro da situação, de olhar um lugar, de marcar uma data e de chamar ele para ir, porque ele faz com facilidade. Exatamente. Mas dentro de mim é assim. Dentro de mim é assim, ele só vai fazer porque eu tô pedindo, é um pau mandado. Entende? Realmente eu sou meio a minha mãe mesmo, é até assustador perceber isso. É até estranho perceber isso. É muito louco. Eu vou falar com você que eu tô com vontade de chorar, porque eu não conseguia perceber uma linha que me colocasse dentro disso, sabe? Mas isso é bom. Se você tá com essa vontade, é porque teu corpo tá pondo pra fora. É muito respeitoso esse processo. É muito respeitoso. A gente pode agradecer essa programação. Essa programação te ajudou até aqui a achar que era desse jeito. E muito obrigado. Agora você pode enxergar e seguir os seus passinhos, que não vão ser super fáceis, mas vão ser bem mais fáceis do que esses, até você ficar forte no seu caminho. Então a gente agradece a programação, a gente se emociona de se ver dentro dessa cena e começa a dar passinhos. Eu vou te falar que eu fui chegando a esse método, a essa maneira de olhar tudo isso, foi muito lógico, estudo e treino. Eu sentei 20 mil vezes na frente de pacientes ouvindo pessoas. São muitas vezes. É um repertório muito grande. Eu consigo saber exatamente o caminho que você está pensando, para onde você está, onde estava esse programa. Por quê? Porque eu já vi isso muitas vezes. Então eu estou aqui para somar, para ajudar nesse sentido. E eu fico muito feliz que tenha encaixado aí e que você possa viver com a sua família, com o seu marido, a sua filha, uma vida totalmente diferente a partir de agora. Com essa clareza de que você não é o problema, ele não é o problema. Era uma programação que estava no meio disso que era o problema. E que agora, olhando isso, você pode começar a ter ensaios de ações diferentes. Eu te agradeço muito de poder compartilhar a história, de falar assim com tanta verdade, né? É com muito respeito que eu estou aqui para somar junto com você. Todo mundo que acompanhou a história e que se identificou e que torceu pela história aqui, né? Porque a gente vai vendo e quer que dá certo, quer que dá certo. Ela colocou até aqui que ela se identificou muito. Ela até... Aqui, Marlene até chegou a chorar. Ai, que linda! Todo mundo desbloqueia junto, gente. É mágico, porque é para todo mundo. A Leia falou que vai sentar com o namorado para falar a verdade, que ele não tem culpa, que é uma programação. Gente, é isso! É isso, é uma nova vida. Ai, e eu duvidava, sabe? Eu tentei pegar vários vídeos seus e nunca que dava tempo, porque eu tô com um bebê pequeno. Então, muitas vezes não dava. E eu comecei a ler os seus posts e eu ficava assim, gente, não sei não, eu acho meio estranho a pessoa conseguir entrar dentro da minha mente. Eu sei o que eu tô fazendo, eu sei de mim.
Eu sei de mim e eu fui. E eu fui, e eu entrava em consultórios culpando o psicólogo. Falando assim, ó, você não me faz perder meu tempo, nem meu dinheiro, não, viu? Porque não tem nada que vai me fazer mudar. Mas às vezes que eu fui, eles queriam primeiro me conhecer, né? De certa razão, eles tinham que conhecer esse fundo. Mas eu não estava com paciência de contar. Eu não queria mostrar, principalmente mostrar as fraquezas da gente, é muito difícil. É difícil. É muito difícil. Então, aí hoje, na hora que você entrou, eu falei, eu vou entrar. Na hora que você me chamou, eu consertei o cabelo e falei, hoje eu vou. Hoje eu vou, porque eu quero viver isso mais, não. Agora é a hora! Nossa, e é incrível. Eu quero voltar e ainda testemunhar a situação, sabe? Porque, por Deus, tirou um peso de dentro de mim. De onde que estava vindo tanta coisa que me frustrava, que me fazia não querer viver. Porque pra mim, olha como é que era estranho. Depois que você falou, eu percebi. Se ele não fizer, eu culpo. Se ele fizer, eu culpo. Porque realmente eu me espelhava de que no relacionamento da minha mãe, do meu pai, sempre existiu uma culpa, mesmo quando era bom. Mesmo quando as coisas estavam boas. E eu não conseguia perceber isso em mim. Eu me achava diferente de tudo e deles. É muito estranho mesmo. E eu vou seguir essa linha. Quando eu ficar brava, eu vou fazer só assim. Aí eu vou aumentando. Assim que for passando a raiva, eu vou aumentando. Porque é muito incrível mesmo. Eu te agradeço mesmo, viu? Eu vou treinar. Eu agradeço muito. Até me emocionei também. É lindo demais. É lindo demais. Isso que eu chamo de resgate, sabe? Porque é um resgate mesmo. A gente fica leve. Realmente. Eu tava prisioneira, sabe, Vanessa? Sabe, prisioneira da situação de achar um ponto. Igual hoje eu já levantei procurando um meio de apontar os erros dele de ontem. Sim. Entende? Sim. E hoje eu ia arrumar mais um erro para ele. Realmente, hoje eu já tô... Agora eu tô disposta, tipo assim, não, peraí. Aí, né, vamos mudar isso aí hoje. Até eu conseguir enxergar quem ele é. Quem ele é um alívio mesmo. Eu te falo que é um alívio. Eu estava prisioneira de mim mesmo. De mim mesmo. Realmente. Ai, que linda! Que bom! Nossa, obrigada. te agradeço mesmo. Fiquei muito feliz. Gente, e quem tá gostando, eu tô adorando fazer. Eu comecei a fazer ontem essa mentoria ao vivo. Não, testei na segunda. E aí super funcionou na live. Comecei ontem. Quem tá curtindo, amanhã, de repente, a gente pode fazer de novo. Porque amanhã não tem live dos resgatados. É de terça a sexta, 7, né? Amanhã, 9 da manhã, eu consigo entrar aqui. Quem tiver a fim de entrar, me manda, me avisa, põe em direct, a gente faz outra dessa. Hoje eu acabei estendendo aqui, a ideia era chamar 2 pessoas, mas acho que a história foi tão linda, tão rica, tão profunda, que todo mundo se beneficiou com essa história. Fico muito feliz e depois que a gente começa a mexer, tem que ir até o final. Então eu falei, peraí, vamos resolver esse negócio, que eu também não gosto de deixar ninguém à deriva, sabe? Isso que você falou que você pensa quando chega num consultório de psicólogo, né? Eu não tô aqui para perder meu tempo nem meu dinheiro. Era exatamente o que eu pensava do outro lado aqui. A pessoa que está na minha frente, ela não tá para perder nem tempo nem dinheiro. Então eu preciso ser muito rápida para poder resolver esse negócio, porque na vida a gente não tem tempo para ficar sofrendo. Exatamente isso que me movia a fazer o que eu faço. Só que do outro lado... eu abreviar a história, igual eu abreviei, porque eu nem te contei motivos, causas, nem nada, eu abreviei. E você conseguir me dar uma linha de que eu conseguisse perceber todos os motivos do relacionamento, me fez acreditar na situação. Porque eu penso que se eu te contar a história toda, você vai basear a sua conclusão dentro do que eu te contei. Mas eu não te contei nada. Exatamente. Eu te abreviei. Eu te falei que eu tive um problema no relacionamento e vivo a frustração dele. Eu não te contei o que aconteceu. E você conseguiu dar uma linha dentro disso. Porque se eu te conto tudo, ai, Vanessa, eu fiz, aconteci, ele também, aí pra mim, igual aconteceu com muitas pessoas, é de eu falar assim, você tá dando a opinião dele dentro do que eu contei. Entende? Exatamente, exatamente. Porque uma das coisas que eu ensino muito nesse método que eu trabalho, que é o CCM, o roteiro não importa, não que não é importante, mas o roteiro, o que aconteceu, não importa. É como aconteceu, é qual a frequência que aconteceu. E o julgamento não é bem-vindo. Ou seja, é sem julgamento. Então é exatamente isso. Não saber a história
e não julgar. Eu não preciso saber nem o roteiro e nem julgar. Eu só preciso saber aonde você tá para ir lá tirar você e trazer você para tua Verdade. vida. Verdade. Porque, na verdade, qualquer história que tenha acontecido nos meus anos todos de vida, se fosse para me te contar tudo para você conseguir basear dentro disso, não passaria de opinião. Mas você conseguiu me dar uma luz. Eu te falo assim, hoje eu estou com vontade de seguir essa linha. Entende? Porque conversando com você, eu realmente veio um flashback na minha mente de que realmente eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. Eu consigo perceber. Que Vendo meu legal! pai e me baseando na minha mãe. E o meu pai e o meu marido, coitado, realmente está perdido na história. Não vai ter flor. Vamos dar um bote salva-vida para ele, uma boia para ele começar. Falar, ó, você tá desse tamanho, toma uma boia salva-vida que você tá aqui naufragando. E agora porque não ia ter flor que ia resolver se eu não percebo o que eu estava fazendo. Não ia resolver. Porque não era o que ele fazia, não é a flor, não é o presente, não era o bombom. Eu só conseguia ver ele, sabe, falso. Mentiroso. Isso aí tem coisa por trás, eu só via isso. Realmente. Você tem toda a razão. Nossa, é incrível. É incrível como que quando a gente consegue se ver, eu estou me vendo hoje, eu estou me percebendo, eu estou assustada. É demais, não é? Abre a visão, isso que eu falo. Aí tem uma voz que grita dentro, por isso que eu tô aqui, sabe? Tipo, a minha vontade é levar para todo mundo esse chacoalhão e falar, gente, vamos mudar, vamos caminhar, a vida é mais do que isso. Obrigada, obrigada, obrigada. Eu que agradeço. Eu vou entrar 9 da manhã, quem tiver aí, quiser participar, amanhã 9 da manhã eu vou abrir aqui de novo pra gente poder fazer esse exercício. E respeito muito e desejo o melhor para você, para seu marido, para sua família. Seja muito feliz. Obrigada. Você merece ser muito feliz. Muito obrigada. E eu volto. Eu volto que eu vou te testemunhar a minha mudança. Que eu não vou morrer, não. Eu vou viver bem. E bem a partir de agora. Realmente. Eu tava... Era um déjà vu mesmo. Deu pequena, né? Eu criança. Tava revivendo aquilo. Realmente. Nossa, é assustador, sabia? É muito estranho. Obrigada mesmo por todo mundo ter tido paciência, né? Porque às vezes ouvir a história dos outros é chata, às vezes a gente não fica, mas foi incrível. Nossa, eu não tenho como te agradecer, de verdade. De verdade mesmo. Muito obrigada. Obrigada a você. O melhor agradecimento é ver você se encontrando e ver você ser feliz daqui pra frente. Obrigada, viu? Obrigada, um beijo, viu? gente. Um beijo a todos. Obrigada pelo carinho. Amanhã, 9 horas da manhã, tô aqui de novo pra gente fazer esse exercício pra vida. Um beijo enorme, linda. Fica bem. Deus. Tchau. Linda a história da Lidiane. Nossa, que legal, gente. A Léa se identificou tanto que vai assistir de novo. Muito bom. Gente, obrigado aí pelo carinho, né? Por participarem aí da história junto comigo, de estar trazendo esses desbloqueios aqui em tempo real para uma vida muito melhor. Porque a vida pode ser muito melhor do que a gente enxerga. A gente pode recuperar nosso entusiasmo, a gente pode fazer diferente. Obrigado por todos. Amanhã, 9 da manhã, tô aqui de novo com vocês. Quem quiser falar, me chama, que a gente faz um desbloqueio. Mentoria ao vivo amanhã para localizar a origem dos problemas. Até já, gente. Quem gostou, quem se identificou, quem se inspirou, comenta aqui na live. Ela vai ficar gravada lá no perfil do Instagram. Quais pontos que te tocaram. Isso é muito legal. A gente poder compartilhar. Ah, Marlene, que linda, tá se superando a cada dia. Tô conseguindo trazer e mostrar o que acontece, né, no método CCM, o que acontece nesse curso, nesse trabalho. Essa mudança de chave de vida que é, assim, fantástica. Um beijo. Amanhã, 9 da manhã, a gente tá junto de novo, gente. Até já.